Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, o professor Rogério, para mais uma aula do terceiro ano, aula hoje de língua portuguesa. Vocês aí da casa de vocês, da sala, do quarto, da cozinha, do terraço, nós aqui do nosso estúdio de gravação e juntos vamos estudar a língua portuguesa. Professor, o que é que vamos estudar na língua portuguesa? Continuaremos estudando sobre verbos. E daqui a pouquinho eu explico um pouquinho mais sobre qual parte ou qual conteúdo de verbos nós iremos estudar. Mas antes, providenciem lápis, providenciem caderno, providenciem borracha, que isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos logo mais. Então, convido vocês para irmos para o nosso quadro. Como eu falei, nós iremos continuar estudando verbo, mas o que do verbo agora? Verbo, um jeito de marcar o tempo, isso mesmo. O verbo dentro da frase, ele vai nos ajudar a marcar o tempo, mas não é marcar o tempo como esse relógio aqui não. Não, é marcar o tempo passado, o tempo presente ou o tempo futuro. O verbo vai nos ajudar a marcar este tempo nas frases ou mesmo dentro de um grande texto. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de identificar a expressão de presente, de passado ou mesmo de futuro em tempos verbais do modo indicativo, ok? Em tempos verbais do modo indicativo. Sobre o modo, nós não iremos adentrar muito neste conteúdo na aula de hoje, não, tá bom? O que nós vamos focar é no tempo, ok? Verbal, presente, passado e futuro. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de estudar sobre verbos. Nós vamos estudar sobre verbos, nós vamos estudar verbos. Professor, mas verbos é algo muito abrangente. Concordo, por isso nós estamos estudando verbo, um jeito de marcar o tempo, ok? Então nós iremos estudar o tempo verbal. Também de compreender a função do verbo na frase, isso mesmo. O verbo dentro da frase ele tem função específica e nós iremos, através do estudo do tempo verbal, compreender essa ou essas funções, ou parte, na verdade, dessas várias funções que tem o verbo dentro da frase. E já adianto, uma delas é essa função de marcar o tempo. Também vamos reconhecer verbos no texto ou em textos, ok? Então, vamos reconhecer verbos no texto, porque é através dele que nós poderemos, por exemplo, marcar ou compreender, na verdade, o tempo em que está a frase, o tempo em que está o texto, se é presente, se é passado ou mesmo se é futuro. Mas antes, vamos juntos aí fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você ainda lembra o que é um verbo? Bem, eu acredito que sim, até porque eu expliquei isso na aula agorinha, na aula anterior. Então, você lembra o que é um verbo? Olha que eu acho que lembra. E aí eu pergunto, quais verbos vocês conhecem? Quais são os verbos que vocês conhecem? Bem, tenho certeza que vocês conhecem vários verbos. Na aula agora, por exemplo, eu falando aqui com vocês, eu estou utilizando vários verbos. Quando eu digo eu estou utilizando vários verbos, só o fato de eu estou, Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos,
Só o fato de utilizar o estou já é a utilização de um verbo. Ok? Então, nós utilizamos verbos constantemente. Por isso que eu acredito que vocês conheçam vários verbos. Como os verbos variam em uma frase, você sabe? Você sabe como os verbos variam em uma frase? Variam de várias formas. Dentre essas formas, o tempo, né? Passado, presente ou futuro. E por último, o que os verbos podem indicar em uma frase? O que os verbos eles podem indicar aí em uma frase? São várias coisas que os verbos podem indicar aí em uma frase, ok? Dentre as quais, volto a falar o tempo, passado, presente e futuro, que é o nosso foco da aula de hoje. Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós iremos ler é o Escorpião e a Tartaruga. Quando eu digo nós iremos ler, porque nós iremos ler juntos. Vocês aí da casa de vocês, eu aqui da nossa sala de aula virtual. E nós iremos ler juntos o texto O Escorpião e a Tartaruga. Então, tomem assento, se preparem para a nossa leitura. Volto a dizer, vamos ler juntos, ok? Então, vamos lá, juntos. O escorpião e a tartaruga. Querendo atravessar um rio, o escorpião, que não consegue nadar, perguntou à tartaruga: posso atravessar esse rio agitado em suas costas? Você está louco? Respondeu a tartaruga. Você me picará enquanto eu estiver nadando e me afogarei. Querida tartaruga, respondeu o escorpião, se eu fosse picar você, então o que disse seria uma verdade. Entretanto, eu iria com você para o fundo do rio. Ora, que lógica tem isso? Depois de um momento de reflexão, a tartaruga, convencida pelo escorpião, concordou em transportá-lo. Sobe, disse ela. O escorpião subiu no casco da tartaruga e ela se jogou na água. Quando estava atingindo o meio do rio, o escorpião deu-lhe uma impiedosa ferroada. O veneno agiu quase que de imediato, paralisando a tartaruga, que não conseguiu mais nadar e começou a ir para o fundo, levando junto seu passageiro. Com ar de indignação, voltando-se para o escorpião, a tartaruga disse: quero lhe perguntar uma coisa. Você disse que não havia lógica em você me picar. Por que o fez? Não tem nada a ver com a lógica, respondeu ele. É simplesmente a minha natureza. Moral da história, né? O que é que essa história ela nos ensina? Essa história ela nos ensina que nós devemos ter cuidado com a natureza das pessoas, a natureza dos seres, ok? O escorpião era da natureza dele, não era uma maldade, era da natureza dele ele picar os outros seres e assim ele fez com a tartaruga, que confiou na palavra dele, mas esqueceu da natureza dele, que é da natureza dele picar os outros seres. É uma maldade do escorpião? Não. Alguns animais nós temos o hábito de dizer que eles são animais ruins. Eles são, não é que eles sejam animais ruins. Por exemplo, um leão, é porque ele é um animal feroz, é da natureza dele ser um animal feroz. E era da natureza do escorpião picar os outros seres e assim ele o fez com a pobre tartaruga. Verbo, um jeito de marcar o tempo. Agora sim, nós vamos adentrar aí no verbo, um jeito de marcar o tempo.
Primeiro, o que é verbo? Olha só, o verbo ele é uma classe de palavras que na frase indica acontecimentos, como uma ação, por exemplo. Nós vimos isso na aula anterior. Ele é uma classe de palavras, tá bom? Os verbos, na verdade, são uma classe de palavras. Nós temos um verbo especificamente, mas ele é uma classe de palavras. E ele vai aparecer aí dentro de uma frase, ok? Indicando acontecimentos, como uma ação, por exemplo, ok? Bem, é bem verdade que se nós vermos uma imagem, nós podemos, e não tiver nada escrito, somente a imagem, né? Nós podemos indicar a ação que está acontecendo, mas isso é um texto não verbal, isso é outra história. Aqui nós estamos falando de textos, tá bom? Escritos, textos, que é o que nós chamamos de textos aí verbais, né? E dentro desses textos há uma classe de palavras que são os verbos e que ele vai indicar aí algumas coisas dentre as quais acontecimentos como uma ação. As frases que desenvolvem as frases se desenvolvem aí em torno do verbo, tá bom? As outras classes de palavras, elas vão estar sempre voltadas aí para o verbo. E elas também vão variar, tá bom? Algumas delas conforme o verbo, mas isso é outra história. Por quê? Porque nós estamos tratando de verbo. Quando eu digo assim, o menino comeu a maçã. Qual é a ação que está acontecendo aqui? Qual é a ação, né? Na verdade, que aconteceu. Por que aconteceu? Se eu dissesse assim, o menino está comendo a maçã, aí sim estaria acontecendo. Ou o menino comerá a maçã, aí sim iria acontecer, porque ele comerá. Ele não está comendo e ele também não comeu. Aqui é o menino comeu a maçã, então estamos falando do passado. E por que não posso dizer o menino comeram a maçã? Porque seria os meninos comeram a maçã. Aí teria que mudar o artigo, teria que mudar aqui, olha, o sujeito, tá bom? E aí, claro, o verbo mudaria também, né? Porém, como foi falado aqui no começo, né? As demais palavras da frase, elas vão aí acompanhar o verbo, elas vão se voltar para o verbo. Então, o menino comeu a maçã, um menino só, singular. Ele comeu, passado, tá bom? Ele comeu a maçã. Tá aí circulado o verbo da frase. Qual é o verbo da frase? O comeu, que é, na verdade, a ação da frase. E é o que é um verbo de ação? São aqueles verbos que possuem significado próprio e indicam o que o sujeito fez, sua atividade, tá bom? São palavras que indicam uma atividade. Por exemplo, ontem andei de bicicleta. Qual foi a ação que aconteceu que eu posso identificar aqui nessa frase? Foi a ação ontem? Ontem não é ação. Andei? Talvez seja. Foi a ação de? Foi a ação bicicleta? Foi a ação andei. Ok? Nesse caso aqui, o verbo vai indicar a atividade de andar. Ok? Então, a ação foi a atividade de andar. Ontem andei de bicicleta. Observe as imagens. O que é que nós temos aqui? E aqui, o que é que nós temos? O pássaro voa. O pássaro voa. Qual é a ação que está acontecendo?
voar. O que o pássaro faz? O pássaro voa. Olha aqui, ele voa, é a ação. Ok? O pássaro voa. Estou olhando a imagem, estou dizendo. O pássaro voa. Ele voa quando? Ele voa nesse momento. Se eu dissesse, o pássaro voará, então ele voaria no futuro. Mas não, ele já está voando. Ok? Então ele está voando agora. Eu também poderia dizer, aí caberia, o pássaro voou. Se eu perguntasse o que aconteceu, então estaria falando do passado, mas eu estou perguntando o que está acontecendo. Ok? Então, o pássaro está voando, o pássaro voa. Ele voa quando? Nesse momento, ou seja, no presente, tá bom? Então, o que o pássaro faz? O pássaro, nesse momento, ele voa. E na outra imagem, o que é que nós temos ali? Nós temos um atleta. O que é que ele faz? O atleta corre. E ele corre quando? Ele corre agora, nesse momento. Eu posso dizer o atleta correrá não, porque ele já está correndo. Mas eu poderia, somente analisando a imagem, dizer o atleta correu. O que o atleta faz? O atleta corre. Ele corre quando? Ele corre nesse momento. As palavras voa e corre indicam as ações de voar e também de correr. Então, voar e correr. Vamos ver aí mais alguns verbos. Outros verbos que vão indicar aí ação. Fazer, mandar, construir, comprar e estudar. Esses são outros verbos que vão indicar aí a ação. Também apitar. E vamos ver algumas variações verbais. Bem, o verbo ele vai variar, por exemplo, quanto ao número. Quando eu digo número, estou falando de singular e plural. Singular é quando é apenas um. E plural, mais de um. 2, 3, 10, 1000, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, não importa. Se é mais de um é plural, se é um só, singular. Ele vai variar também aí quanto à pessoa, ok? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do singular, ele. Terceira pessoa do plural, eles. E ele vai variar quanto ao que indica, se é uma realidade. Por exemplo, ok, se é algo concreto ou se é algo abstrato. Mas ele vai variar, que é o nosso foco hoje, quanto ao tempo. Se é o tempo passado, se é o tempo presente ou se é o tempo futuro. Dessa forma, o verbo marca o tempo em que a frase está, em que a ação está. Se é uma ação presente, está acontecendo, se é uma ação passada, já aconteceu, ou se é uma ação futura, uma ação que acontecerá. Bem, o passado ele também é chamado de pretérito, ok? Sempre que vocês verem pretérito dentro da língua portuguesa, quando estiverem estudando verbos, pode substituir pretérito por passado, ok? Pretérito é semelhante a passado.
Os tempos verbais são recursos da gramática que indicam o momento da fala de alguém. Eles podem exprimir passado, eles podem exprimir presente e eles podem exprimir ainda o futuro por meio do verbo. Então, o que vai determinar o tempo da frase, tá bom? O tempo do acontecimento, se é passado, se é presente ou se é futuro, é o verbo. Volto a dizer, essa marcação de tempo não é como a marcação do relógio, não, tá bom? Essa variação vai acontecer sempre dessa forma, passado, presente e futuro. Ah, é um passado próximo, não importa, é um passado. Ah, eu estou falando de um futuro daqui a pouco, daqui a uma hora, mas é futuro, ainda não aconteceu, ok? Ou eu estou falando do presente, algo que está acontecendo agora. Quando eu digo assim, estamos em aula agora. Se eu dissesse estávamos em aula, então eu estou falando do passado, já aconteceu. Ou se eu dissesse estaremos em aula, eu estou falando do futuro, ainda não aconteceu. Assim, ajudam o interlocutor a indicar na fala se algo já ocorreu, acontece nesse momento em que se fala ou ainda vai acontecer. Então, o verbo ele vai situar o interlocutor, ok? Ele vai ajudar o interlocutor a dizer qual o momento, se é passado, se é presente ou se é futuro, e através da fala ou mesmo da escrita, vai ajudar a quem escuta ou a quem lê a entender o que é que eu estou falando, se é algo passado, se é algo presente ou se é algo futuro. Vamos ler trechos do texto, tá bom? O escorpião e a tartaruga e analisar o tempo em que se encontram os verbos. Não tem nada que ver com a lógica, respondeu ele. A palavra respondeu indica qual tempo? Indica o tempo passado. Olha, não tem nada a ver com a lógica. Respondeu ele. Quando eu digo respondeu, é algo que já aconteceu, então é algo no tempo passado. Quero lhe perguntar uma coisa. Eu quero lhe perguntar. Eu não queria lhe perguntar. Ok? Eu quero lhe perguntar. Então, eu quero, eu ainda não perguntei. Ok? Nem estou perguntando, eu quero. Então, é algo futuro. Então, a palavra quero aí indica o tempo futuro, algo que ainda não aconteceu. E agora, lápis, caderno e borracha em mãos e vamos exercitar. Primeira questão. Indique o tempo verbal das frases a seguir. Fernando mordeu a torta. Opa! Fernando mordeu a torta. Qual é o tempo verbal dessa frase? Fernando mordeu a torta. Bem, primeiro eu vou identificar aqui qual é o verbo. E como é que eu faço isso? Ok? Eu vou perguntar o que o Fernando fez. O que o Fernando fez? Ele mordeu. Mordeu o quê? Mordeu a torta. Então, como a ação é mordeu, né, perguntando o que Fernando fez, eu consigo identificar, eu já sei que mordeu é o verbo. O mordeu está dizendo que aconteceu, está dizendo que está acontecendo ou está dizendo que acontecerá? Está dizendo que aconteceu, então é passado, ele mordeu a torta. Ele não está mordendo a torta, ele não morderá a torta, ele já mordeu, então já aconteceu, é passado. Letra B. Camila vai à praia. Camila vai à praia.
Como é que eu vou identificar o verbo? Eu vou identificar o verbo perguntando, né? O que Camila fez, está fazendo ou fará? Ela vai. Tá? Ela vai aonde? À praia. A praia é o lugar. A ação é a ação vai ir, né? Do verbo ir, é um verbo irregular. Porém, a ação é essa, ela vai. Quando eu digo que ela vai, eu estou falando que é passado, que é presente ou que é futuro. Ela não foi à praia. Ela não está na praia. Ela vai, ela irá à praia. Então é futuro, tá bom? André faz aniversário hoje. O que acontece com o André? Ele faz. Faz o quê? Aniversário hoje, então, verbo fazer. Ele já fez, é passado? Ele fará, é futuro? Não. Ele faz, é presente. Olha, então, André faz aniversário hoje, verbo fazer no presente. Ele faz. E letra D, estamos animados para a festa. Qual é a ação que acontece aí? É o... É o estar. O estar aqui. Eu estou, tu estás, ele está. Indica que é algo que já passou, estamos. É algo que ainda vai acontecer, estaremos, não. É algo presente, estamos nesse momento. Então, o tempo é o presente. E por último, participarei da cerimônia. O que eu farei? Eu participarei. A ação é de participar. Já passou? Eu participei? Não. Eu estou participando? Não. Eu participarei, logo o tempo é o futuro. Nosso tempo está curto, mas vamos para a segunda questão. Complete a frase com o verbo no tempo indicado. Arthur, um verbo aqui no futuro, Arthur amanhã. Arthur brincará amanhã, tempo futuro. Vamos escolher aqui outro verbo. A festa, boa, no passado. A festa já passou, foi boa. Não está boa, não será boa. Ela já foi, passou. Opa, aqui. Com calor, no presente. Eu estou com calor, estou com calor. Tá bom? Estou, presente, está acontecendo. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre o que é verbo, vimos o que de fato é um verbo e um verbo de ação, vimos algumas variações verbais, observamos o tempo do verbo em textos, respondemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.